Bem-vindos a mais um podcast do IBC, o podcast criado para você que é construtor e que quer ter sucesso na construção civil. Hoje estamos aqui com o engenheiro Valcir, eu sou o engenheiro Thomas e vamos falar do principal assunto para começar uma boa obra, que é a gestão e o planejamento. Vamos falar aqui sobre os assuntos mais importantes, abordagem do cliente, como fazer a primeira visita de obra, levantamento de quantitativos, orçamento e tudo isso para te orientar a ter uma obra com sucesso. Bom dia, Valcir. Bom dia, Thomas, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre como que começa a obra. Quando que é esse momento? O cliente te procurou. Quais são os primeiros passos? Então, primeira coisa, precisa fazer uma visita na obra após, o primeiro contato com o cliente. Por quê? Você precisa fazer o que a gente chama de reconhecimento do ambiente, né? Chegar lá, ver onde vai ser feita a obra, né? Ver as dificuldades de entrega de material, né? Como que você vai, depois o andamento da obra, como que você vai colocar a entrega de material, o fluxo interno da obra. Então isso é muito importante, né, para você poder levar isso tudo em consideração lá no seu orçamento, certo? Depois, quando você já tiver todas essas informações, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo isso e vai começar a elaborar o seu orçamento. Primeira coisa, você tem que fazer todo o levantamento de custo, né? Então, todos os quantitativos é muito importante você ter. Tem obras que você vai ter um projeto Quantitativo levantado no projeto, né? Isso, né? Então você... e isso é um fator muito importante, né? Quantitativo, porque você precisa definir quantidade de material, o tempo de execução, a mão de obra que será usada ali na obra, né? Então, se você não tiver isso muito bem definido, você pode depois ter problemas, né, financeiros, porque isso vai impactar diretamente no custo da obra. Ou seja, a visita técnica inicial a gente precisa levantar os quantitativos, verificar se também está de acordo o que o projeto que o cliente fez é execuível dentro da obra, se está tudo de acordo às dimensões, posicionamento. E dependendo do tipo de obra que você vai abordar, você precisa saber o deslocamento que você vai ter alojamento para sua equipe. Lá dentro do canteiro tem condições de você instalar um banheiro, um container para guardar ferramentas, onde seriam esses locais, por quê? A partir do momento que você faz esse primeiro levantamento de custo, você não vai poder voltar atrás, porque ele vai funcionar como uma base para o seu cliente, vai ser a proposta sua montada em cima desse orçamento. Então, você precisa já conseguir, nessa visita técnica, levantar todas essas informações. A partir daí, você consegue, então, começar a levantar os custos. Tem obras, Valcir, que não tem um projeto. Qual que é a diferença de uma obra com projeto, na sua experiência, com uma obra que você executou que tinha um projeto? Tem obras, dependendo do porte da obra, você tem que ter projeto, né? Para você poder ter os quantitativos, mensurar tudo isso com exatidão. Agora, tem obras que realmente você consegue fazer o orçamento e executar a obra sem o projeto. Como, por exemplo, qual? Por exemplo, você vai fazer uma pintura de um prédio, né? E a cor já está definida. Por exemplo, uma cor só, cor bege. Então, você precisa apenas ter o quantitativo, né? Quantos metros quadrados efetivamente serão pintados? Se vai ser só pintura, se vai ter tratamento na parede, né, de trincas, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de obra não precisaria de um projeto. Não. Agora, me dá um exemplo de uma obra que você precisa necessariamente de um projeto que você não executa de jeito nenhum sem um projeto. Por exemplo, você vai construir um condomínio de casas, né? Você vai construir lá 10 casas, 50 casas, 100 casas, vai fazer um prédio, né, com uns 100 e poucos apartamentos. Então, você precisa ter todos os projetos executivos, né? Observação, é importante a gente frisar aqui, uma coisa é o projeto que a gente aprova na prefeitura, nos órgãos públicos, né? Quando estiverem, e outra coisa são os projetos executivos. É muito importante nós termos os projetos, por quê? Porque todas as definições de uma obra são definidas, tomadas no projeto.
Se você não tem um projeto bem feito, porque quando a gente fala só de projeto, né, Thomas? A gente está falando de um projeto onde é meio... o que a gente chama de projeto fraco, vamos falar assim, né? Vamos dar esse nome. O projeto ele tem que ser um projeto bem feito, para que, quando estiver executando a obra, não tenha dúvida, não gere nenhum tipo de dúvida e as coisas já estejam definidas, né? Vamos dar um exemplo bem simples. Paginação de piso. Muitas vezes, esse é o tipo de coisa, o tipo de projeto que às vezes as pessoas não fazem. Mas aí você tem que esperar o cliente chegar lá para definir aonde vai começar o piso, onde que ele quer que comece, né? Porque onde vai ter os recortes. Normalmente a gente coloca os recortes naquelas paredes que vão ficar escondidas, onde vai ter um armário. Mas cada projeto é um projeto. Então, isso precisa ser muito bem definido, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: projeto é muito importante para uma obra, tá? Agora, tem obras que realmente não há necessidade de fazer projeto. E não só isso, né? Você tem casos em que o cliente, porventura, não fez um projeto, não fez a contratação de um projeto, mas está cotando a obra, né? Se você se ater necessariamente a um projeto, você pode acabar perdendo esse cliente, não conseguindo atender, né? Só que aí você também precisa se precaver. Vamos falar um pouquinho disso, mas fazer um pequeno paralelo antes. Se você levantou uma bola muito interessante sobre o projeto em si. Isso aí vai para uma dica para quem vai construir a sua própria casa, quem vai fazer uma pequena obra. Tudo na vida, até uma festa de aniversário, se você fizer com um bom planejamento, você vai ter economia. Quando você faz um planejamento, você antecipa todos os problemas que você pode ter na obra, você faz um provisionamento de custos, você prevê se você vai ter que fazer algum corre no meio do caminho, se você vai precisar comprar alguma coisa de urgência. Ao fazer um planejamento, vou pegar uma festa de aniversário. Pois, vou fazer um churrasco, eu preciso comprar a carne, preciso comprar o carvão, preciso comprar a linguiça, o frango. Beleza, comprei tudo isso. Chega lá na hora de fazer a festa, cadê o fósforo para acender a churrasqueira? Não pensei no fósforo. A obra é a mesma coisa. Você tem que pensar até o pequeno insumo. Preciso fazer a caixaria de uma forma. Comprei a madeira, comprei o caibro, já comprei o desmoldante para o concreto, comprei tudo, esqueci do prego. Planejamento. Então, quando você traz o projeto para fazer a sua obra, você consegue itemizar até o último prego. Por quê? O seu projeto, ele vai te mostrar, no caso, por exemplo, de uma estrutura, ele vai te mostrar quantos metros quadrados de forma você vai precisar fazer, quantos metros cúbicos de concreto, quantos quilos de aço você vai precisar. Cada um desses serviços vai montar um insumo para você, vai ter uma composição de elementos que você precisa para executá-lo. Se você tenta executar a obra sem projeto, vou precisar fazer forma de madeira. Quantos metros quadrados de forma você vai construir? Você não sabe, você não tem um projeto. Por vezes a gente constrói uma casa sem ter essa estrutura, ou então às vezes sem ter um projeto de uma elétrica, né? Com isso, na hora de você montar um disjuntor, comprar o fio, você vai passar uma quantidade para o seu cliente, o cliente vai, no caso que está construindo, o eletricista vai pedir para ele uma quantidade de material, não vai ter como fiscalizar. O próprio cliente não consegue saber se o material que foi comprado vai ser usado na obra dele ou não, porque não existe uma documentação que oriente. Então o projeto ele protege todo mundo, gente. Protege quem está executando, protege o cliente, facilita quem está fazendo o orçamento, que os quantitativos vão estar todos atrelados a esse projeto executivo. É diferente de um croquis ou um projeto simplificado, como você trouxe no caso de projeto de prefeitura, que você não tem essas informações. E outra coisa, retomando a ideia de você antecipar o problema, todas as tomadas de decisões vão ser feitas durante o projeto. Eu quero uma parede aqui ou acolá. Isso vai gerar economia, porque durante a obra, você decidir que, não quero mais uma parede nesse ponto, você vai ter um retrabalho. O custo de retrabalho não é simplesmente a mão de obra ou o material perdido. É o tempo, é o desperdício, é a falta de planejamento. Tudo isso atrapalhando o fluxo de obra. Vai atrasar a sua obra, o retrabalho, vai gerar aditivo, vai bagunçar para todo mundo. Então, durante o levantamento no projeto, você já decide onde você vai fazer as suas paredes, onde vão ser os seus pontos de tomada, qual vai ser a estrutura. Toma todas as decisões. Chegou na obra, é só executar o que está no papel. E quanto mais detalhe tiver nesse projeto, menos dúvidas você vai ter na obra.
O melhor projeto é aquele que o executor não tem nenhuma dúvida à hora de executar, porque está tudo ali escrito. A importância de ter isso registrado é que, imagina o seguinte, você faz uma obra que dura 6 meses, por exemplo. Se isso já está tudo registrado, definido, passaram-se 2, 3, 4 meses. Né? É normal a gente não lembrar de tudo. Né? Então, o que acontece? Se você tem isso registrado, já definido, acabou. Né? A obra vai fluir com muita tranquilidade. Exatamente. E pegando também mais um outro gancho do que você falou, quando você tem esse projeto, é mais fácil de você mensurar os quantitativos que você, né, tem dentro do seu orçamento. Agora, se você não tiver um projeto, dependendo da obra, né, se você for fazer uma reforma ou uma pintura, por exemplo, que você não tem muitos itens, né, muitos serviços, aí é muito importante você lá em LO, né, tirar todas as medidas. Por quê? Porque todo orçamento, ele precisa, é muito importante você ter isso registrado, discriminado. Qual é o serviço que está sendo feito, ou quais serviços, né? O quantitativo daquele serviço e o valor unitário, né? É importante você ter essas informações. Normalmente a gente faz isso de uma forma de uma planilha, né? Mas dependendo, você pode fazer isso registrando ali no caderno. Tudo depende do porte da obra que você está executando, né? Falando, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa linha de uma planilha, tá? Primeiro item, contrapiso. Se você tem um contrapiso, está lá discriminado, como que será o traço desse contrapiso? Quanto mais informações, melhor. Esse contrapiso ele vai ser todo nivelado, esse contrapiso ele vai ser feito sobre uma laje ou um piso que foi concretado. Então todos esses detalhes são importantes, né? Vou fazer um outro exemplo aqui, um exemplo paralelo. Vamos começar a fazer uma reforma. Então tem lá um piso, né, uma cerâmica que você vai ter que remover. Se você só coloca lá no seu orçamento, remoção de cerâmica, piso existente, ok, você removeu. Quando você remove, muitas vezes acaba ficando como lá o piso, Thomas? Irregular. Irregular, com excessos, com sobras do cimento e cola antigo, né? Aí, quando você for colocar o novo, dependendo, você pode até colocar ali, dependendo de como está. Agora, pode ser que não. Pode ser que às vezes você tem que fazer uma regularização no piso, para aí depois você colocar um piso novo. Então, é muito importante que essas coisas estejam muito claras. Se você, vamos pegar de novo esse exemplo, se você não tem certeza que você vai precisar fazer uma regularização, né, seguindo esse exemplo, você pode colocar lá ou não. Se você colocar lá como opção, regularização, o quantitativo e o valor unitário, se precisar fazer, já está lá. Se não precisar fazer, aí você já avisa seu cliente, olha, esse item não foi necessário fazer. Então o cliente já sabe. Se você não quiser colocar isso, é importante que isso fique registrado, olha, caso seja necessário, tal, o valor é esse aqui. Né? Só que também para o cliente, na minha experiência com obras, sempre é melhor você passar um orçamento que você consegue já prever tudo. Sim. E não cobrar aditivos depois. Sim. Porque normalmente, quando você faz um levantamento, acho que reforma é o mais difícil, né? Porque tem muitas chances de ter imprevisto, né? Mas vamos pensar numa obra nova. Quando você faz um levantamento de uma obra nova, você já sabe as informações. Sim. Né? O máximo que você pode acontecer aí de imprevisto, que me lembrando agora, é na hora de você fazer uma fundação, pegar algum cano, alguma coisa existente lá que atrapalhe. Se for um terreno, por exemplo, de demolição, pegar alguma fundação pré-existente, né? Mas vamos supor, um terreninho novo, que não tem nada, o procedimento é muito tranquilo de você prever. Sim. Então, se você fizer um aditivo numa obra como essa, a gente vai falar um pouquinho mais de aditivo mais pra frente, né? Mas você fazer um aditivo, pega mal pra você. Significa que você não soube prever os custos da sua obra corretamente. Obra nova, realmente, é muito mais tranquilo. Quando se trata de reforma, é uma caixinha de surpresa. Exatamente. Quando você está fazendo uma obra nova do zero, é bem complicado você pedir um aditivo.
porque significa que você não soube prever corretamente os seus custos. É uma obra do zero, não é para ter segredo, não é para ter imprevisto. Diferente de uma reforma, que às vezes uma reforma você passa por situações que você não preveu. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente comigo, faz o quê? Umas 2 semanas. Estou fazendo uma obra de impermeabilização, contratei uma mão de obra para executar a remoção e reconstituição do contrapiso, e eu percebi que ali havia um enchimento na laje. Então, na hora de contratar, eu especifiquei, olha, eu preciso que tire todas as camadas de contrapiso até chegar na laje, tá? Até chegar na laje de concreto. E, infelizmente, o empreiteiro não entendeu. Na verdade, acho que ele tinha entendido uma coisa diferente, né? E ele, na hora que ele foi fazer a remoção, ele não viu uma camada superior, que tinha ali até um argila expandido, mas por baixo disso ainda tinha um enchimento com isopor. Ele falou, putz, eu não tinha previsto isso. Por quê? É uma reforma. Às vezes você passa realmente por uma situação que você não consegue prever, né? E aí o que aconteceu? Como havia sido já levantado o quantitativo indicando exatamente a remoção de todas as camadas de contrapiso até chegar na laje, não teve muito escapatória para ele, né? Até eu falei, olha, infelizmente a gente já tinha combinado isso, vamos seguir o que a gente combinou, conforme está aqui no previsto, né? E acabou dando certo, porque é um excelente profissional. E acabou dando certo. Pegar esse gancho que você falou, a construção nova realmente, né? Com algumas exceções. Por exemplo, mudança do projeto. Então, isso realmente vai ter alguma alteração. Às vezes para mais, às vezes para menos. Exato. Né? Às vezes acrescenta serviços que você não tem lá na sua planilha orçamentária. Né? Às vezes muda só o quantitativo. Né? Então, lógico que ambas, né, tanto a empresa que está prestando serviço quanto o cliente, ambos têm que ter esse cuidado, essa sensibilidade de, né, entender. Com relação à parte de obras, de reformas no caso, né? Realmente, eu também fiz uma obra um tempinho atrás, uma das que eu fiz, eu tinha que remover o piso. Quando eu removi o piso, tinha outro cerâmico. Removi o outro, tinha 4. Então, o entulho que eu tinha previsto, vezes 4. Né? Então, isso são situações onde tem que ficar muito claro para o cliente. Olha, eu estou estimando remoção de um piso. Se tiver o segundo, nós temos que identificar, né, de várias maneiras. Por exemplo, bater foto, chamar o cliente vê lá na hora, enfim. Mas isso tem que ficar muito claro, não pode gerar dúvidas, né? Então, são tudo situações, como você mesmo falou, uma obra nova, do zero, ela é muito mais fácil você prever. Uhum. Agora, uma reforma já não. Uma reforma, eu brinco, é uma caixinha de surpresas. Né? Bom, enfim, mas aí, continuando o que a gente estava falando sobre orçamentos, né? Então, depois que você faz todo o levantamento de quantitativos, né, dos serviços como um todo, você vai preparar a sua planilha orçamentária. Inicialmente, essa planilha orçamentária, você está preparando os seus custos. Né? Então, você tem lá toda a descrição dos serviços, os quantitativos, né, tudo bonitinho. Seja numa obra nova, como uma reforma. Mas o mais importante, vou frisar novamente, é importante que você passe sempre para o seu cliente as coisas que podem vir a acontecer. Quando se trata de uma reforma, eu até recomendo assim, montar um memorial descritivo, né? Escrever lá, olha, caso isso aconteça, a solução será essa, né? Para ficar tudo muito bem claro. Porque é importante o cliente ele também ter a segurança, né? Ele saber as coisas que estão acontecendo e porque, né, hoje tem ambos os lados, né? Tem tanto às vezes o prestador de serviço que às vezes não cumpre o combinado, como também temos o cliente que às vezes, né, não são todos, obviamente, mas tem cliente que às vezes gosta de colocar algo a mais. Não, faz só isso aqui, é só isso a mais. E isso está errado. Existe favor para cliente, Valcir? Sim. Não existe favor para cliente em você executar a mais serviços. O que existe é você
fazer o seu serviço com qualidade, dentro do prazo e sempre pelo preço justo. Nunca colocando serviços a menos e cobrando a mais. Por exemplo, você tem lá que você vai fazer 50 metros quadrados de alvenaria e você executou 50 metros quadrados de alvenaria. Então lá no seu plano orçamentário, o que vai estar lá? A descrição do serviço, o quantitativo e o valor unitário. Você executou 50 metros, vai receber os seus 50 metros. Muitas vezes acontece o quê? O cliente, mas faz só essa casinha do cachorro para mim, sem boot? Não, você não vai fazer de graça, você vai ter que cobrar. O que você precisa dar para o seu cliente é um serviço de qualidade, é um serviço dentro do prazo, é o mínimo que se espera, né? O serviço tem que ser feito dentro do prazo. E muitas vezes, o que acontece? O serviço sempre estoura o prazo. E uma outra coisa importante que você levantou aí, quando você faz um aditivo para o cliente, ou então um favor para o cliente. Faz só mais essa parede aqui. Isso não está implicando só um custo para você. Está implicando um aumento de prazo. Aí, quando chegar lá na frente, a obra passou do prazo, o cliente fala, poxa, mas eu combinei com você de fazer dentro de tal prazo. Só que ali no meio do caminho, ele pediu trocentas coisas diferentes e você foi acatando para agradar o cliente, fazer favor ao cliente, e quem se prejudica é você. Porque você vendeu o seu trabalho de graça, você não cumpriu o combinado, por mais que não tenha sido, entre aspas, sua culpa, foi sua responsabilidade, que você aceitou fazer a mais sem pontuar os aditivos necessários. Então, faz uma parede mais aqui? Não, a gente faz, claro, a parede a mais. Tá dentro do valor que eu já te passei, eu vou te cobrar o valor aqui, só que também vou ter que ter uma alteração de cronograma. Vão ter que aumentar o prazo da obra. Mas eu não quero que aumente o prazo da obra. Então a gente vai ter que colocar mais gente aqui, então eu vou ter que te cobrar a mais por isso, porque eu vou ter que deslocar mais pessoas para atender o seu cronograma. Então, o cliente pediu, você vai dar a solução para ele, mas não vai fazer isso de graça. Porque quando você fizer isso de graça, você não vai estar se valorizando e você vai correr o risco de não cumprir o prazo e perder o cliente nisso. Qual é a visão que o cliente vai ter de você? Que você atrasou a obra, que o serviço não foi feito de acordo. Então é muito importante isso que você falou. Isso é a base. Isso tem que ser feito dessa forma mesmo. Então é muito isso. Fazendo uma amarração aqui do que a gente já falou, de bastante coisa de como montar o orçamento, falamos aqui sobre o que é preciso para você levantar o quantitativo, que seria a visita técnica. Se possível, você ter um projeto em mãos para te auxiliar no levantamento quantitativo. Um bom projeto já vai vir com quantitativo. Você vai levantar os seus custos, os custos diretos que você vai ter, como a mobilização, o transporte das pessoas, o custo efetivo de cada serviço, né? Outra coisa importante, quem é o dono da consultora, dono da empreiteira, mas que também executa o serviço, o cara que ele é bom de alvenaria, tem uma empreiteira e está ali executando. De onde ele vai tirar o dinheiro dele? Vai ser do lucro? De jeito nenhum. Ele tem que ter um item na planilha. Pode se chamar, por exemplo, de administração da obra, por exemplo, se ele estiver administrando. Mas ele também pode ser um executor. Ele, por exemplo, pode ser um pintor. Dentro da empresa dele, ele contrata o pessoal, só que o item serviço pintura, ele vai executar. Então, toda parte que envolver o seu trabalho dentro daquela determinada obra, na sua planilha orçamentária tem que ter um item lá do seu trabalho, do que você está executando. Isso não tem nada a ver com lucro. Então é muito importante, quando você estiver fazendo o levantamento para poder fazer o orçamento de uma obra, você começa a fazer o orçamento como? Todo o custo da sua obra. E o seu trabalho tem que entrar como custo, porque você está trabalhando. Você não é apenas um administrador que está administrando várias obras. Então, como você tem um papel também dentro daquela obra, você precisa também ser remunerado pelo seu trabalho. Outra coisa é o lucro, né? Faz a planilha de custo e aí depois você vai fazer a planilha orçamentária para o cliente, onde você vai ter a sua margem de lucro. Você também vai ter lá toda a parte de impostos que você vai ter que recolher. Então, o lucro é uma coisa. A remuneração do seu trabalho, do seu prolabore é outra. Maravilha. Isso também implica
o fato de que você está se valorizando como um profissional dentro da sua empresa. Só que da mesma forma que você contrataria, por exemplo, um pintor pagando X por mês, você executando o trabalho de um pintor, você não pode ganhar mais do que um pintor ganharia. Você está fazendo um trabalho de menor valor, vamos dizer assim, porque você é dono da empresa, mas você tem que se pagar como você pagaria um pintor com a sua qualidade. E se porventura você precisar contratar um pintor que é melhor que você, ele vai ganhar melhor que você naquele serviço. Porque a empresa é sua. Você está ganhando de outras formas. Você precisa valorizar o serviço conforme o que você consegue produzir. Então, se você contratou, por exemplo, um pedreiro, esse pedreiro consegue fazer uma parede 10 vezes melhor do que a sua. Consegue fazer 10 vezes mais rápido. Ele vai ganhar mais do que você. E tá tudo bem. É difícil a gente ter essa dissociação, porque pega um pouco no ego. Poxa, eu estou contratando uma pessoa, ela tá ganhando mais do que eu. Só que lembra, você na sua empresa é mais do que um pedreiro, é mais do que um pintor. Você está administrando, você está vendendo, você está lucrando. Então, ao fazer um orçamento bem detalhado, contemplando o seu serviço como parte do custo, você vai garantir a qualidade da sua obra, se você vai conseguir mais clientes, você vai conseguir ter o lucro da obra. Com o lucro, você consegue expandir o seu negócio. Você cria capital de giro. O capital de giro em si vai gerar o seu salário mensal. Você pode fazer suas retiradas mensais proporcionais ao serviço que você faz para que você consiga ter uma longevidade na sua empresa. Vou dar um exemplo. Poxa, para a minha vida funcionar, eu preciso ganhar R$5.000 por mês, tá? Nenhum valor específico, vamos considerar R$5.000 por mês. Legal. Peguei aqui uma obra que eu vou fazer a casa inteira. Nessa obra eu vou fazer a alvenaria, eu vou fazer o encanamento. Parte dos seus R$5.000 por mês pode vir desse serviço que você executar. Trabalhei 5 dias como pedreiro na minha obra. Vamos supor que eu estou me pagando na diária. R$200 a diária. Já dá R$1.000 numa semana. Então beleza, você só precisa de mais 4 para pagar suas contas. Então você vai ter um salário da sua empresa. A minha empresa está me pagando hoje, ainda estou me estruturando, mas eu consigo tirar um salário fixo de R$2.000 da minha empresa. Maravilha! Então você tem um fixo de R$2.000, você trabalhou uma semana com um pedreiro mais R$1.000 e vai acumulando até você, com base no seu trabalho, conseguir atingir a sua meta para pagar suas contas. Isso você consegue sem sacrificar as suas obras, sem aumentar o custo das suas obras. Apenas uma mudança de perspectiva. É tudo que você precisa. Isso que você falou, nós vamos até, depois nós temos um outro tema que fala a respeito disso, sobre você administrar a sua empresa, né? Bem direcionado a isso. Então é muito importante que o empresário tenha saiba fazer essa diferença, né? Essa separação. E é importante, pode ser que em algumas situações, dependendo do número de obras que você tenha, você não consiga tirar esses R$5.000. Você tira 3,5, 4 e alguma coisa, né? Pegando esse exemplo. Mas ele não pode tirar esse valor à força, porque senão ele começa a sangrar o caixa da empresa. Exatamente. Então, é muito importante que ele tenha muita consciência, né? Isso é difícil. No começo, porque quando as contas estão estourando no nosso lombo, é difícil você tentar separar a empresa da vida pessoal. Mas a partir do momento que você consegue fazer essa dissociação, ter essa organização, facilita as duas vidas, a sua vida de empresário e a sua vida pessoal. E isso precisa ser já pensado nos seus orçamentos de obra. Então é importante sim a gente levantar isso como um curso. Onde eu vou atuar, se eu vou atuar, quem é a mão de obra que eu vou abordar. Sim. E uma vez feito com um bom orçamento, com uma boa proposta, aí sim a gente consegue montar a proposta comercial para o nosso cliente, né? E só recapitulando um pouco da parte de reformas, que a gente falou um pouquinho, nem tudo vão ser custos diretos. Por exemplo, no caso da reforma, você falou do piso sobre piso, sobre piso, sobre piso. Outra forma de você abordar isso são os custos indiretos, né? Então, na hora de fazer o orçamento, você vai ter o que o pessoal chama de BDI. Literatura traz fartamente como calcular o BDI. E dentro dos itens do BDI estão os custos indiretos, que são coisas que você não consegue necessariamente mensurar na hora de fazer o levantamento quantitativo. Então, é uma reforma, você pode arbitrar um percentual
que vai majorar o seu orçamento, mas que também vai incorporar esses custos indiretos. Isso se você não conseguir, por exemplo, com o cliente especificar, olha, se tiver algum imprevisto vai custar tanto. É uma outra forma de você abordar o mesmo problema. Às vezes tem clientes que falam assim, eu não entendo de obra, eu preciso saber quanto eu vou gastar. Ele quer um número fechado. Então, numa situação dessa, você não pode correr risco, né? Você, como prestador de serviço, você não pode correr risco. Então, o que você vai fazer? Você vai acabar colocando um valor a mais, já prevendo que pode acontecer esse tipo de situação. Agora, quando o cliente está aberto, não, ok, olha, tirar um piso. Se tiver outro, você já tem lá o valor, né, na sua planilha. Daí a importância de você ter uma planilha orçamentária, porque você tem a descrição, o quantitativo e o valor unitário. Exato. Se você colocou no valor unitário 100 metros quadrados e ao todo depois for 115, pô, passou esses 15, quanto que você vai pagar? Olha, você já tem ali o valor na planilha. O valor unitário vezes o 15, que é o que passou. E o caminho contrário também é a mesma coisa. Às vezes você fez uma previsão de 100, mas não fez 100, fez 95. Então você precisa também, né, ser justo com o cliente. Tem que ser uma via de mão dupla, né? Tanto o cliente quanto o prestador de serviço. Cada um fazendo a sua parte, todo mundo fica feliz. E acho que para fechar essa parte de orçamento de obra, se você não tem expertise, ou não sabe mexer no Excel, ou tem uma dificuldade com planilha, gente, um bom gestor consegue fazer funcionar a coisa com caderno. Um caderno, um lápis, funciona muito bem. Então, vou fazer uma obra aqui de uma casa. Você vai lá com toda a calma e paciência, só vai demorar mais porque você vai ter que fazer na mão. Mas o caderno ali, sua continha, vai fazer a mesma coisa que uma planilha faria. A diferença é você vai ter que calcular, multiplicar na mão, tem a chance de você errar uma ponta, isso pode afetar um pouco o seu trabalho. Porém, se você fizer com atenção e calma, você não precisa necessariamente de um Excel. Então, quero começar a minha construtora aqui, quero organizar minhas coisas, mas não sei mexer no computador. Gente, isso não é impeditivo. Você pode começar usando o caderno, começa a fazer funcionar, até que você consiga aprender a usar um Excel, um computador, uma planilha, um aplicativo, o que seja. O importante é você fazer o serviço da forma correta, de forma organizada. Nem que seja ali na mão, parede, alvenaria, 20 centímetros, com reboco 2 centímetros, espaçamento de bloco 1 centímetro, massa que eu vou gastar tantos quilos, água, vou usar tantos litros, areia, tantos quilos, cimento, tantos sacos. Um serviço ali escrito numa folha de papel vai funcionar e vai te atender. O importante é a pessoa também ter a seguinte coisa: a minha realidade hoje é essa, comece assim, mas pense que você vai ter, como você acabou de falar, o importante é iniciar, comece. Só que pense assim, eu não vou ficar o resto da vida fazendo a unha. Hoje você tem essa situação, mas pense assim, eu preciso melhorar. E porque a vida é assim, né, Thomas? Sim. A gente está sempre evoluindo, sempre melhorando, mas, como você falou, eu achei muito boa a sua observação. Isso não pode ser um fator impeditivo para poder iniciar. É no papel de pão? Começa no papel de pão. Exatamente. Mas pensa que você vai ter que melhorar. Eu não sei hoje, mas amanhã eu vou aprender, né? Fazendo no computador, enfim, tudo. A gente está dando esse exemplo, mas isso é tudo, né? Maravilha, Valcir. Então a gente fechou basicamente essa parte de orçamento, né? Só que antes de fechar a proposta para o cliente, tem um passo importantíssimo que a gente tem que dar, né? Esse passo, ele é muito importante. Antes de você fazer, você sentir ali com o cliente se realmente a conversa está evoluindo para efetivamente fechar a obra, né? Por quê? Justamente para evitar trabalho desnecessário. Exato. Então, Você gastar seu tempo à toa atendendo o cliente. Perfeito. Então, assim, você já preparou o orçamento, passou para ele, aí a conversa começa a evoluir. Olha, tal, e como é que vai ser? O cliente começa a fazer algumas perguntas. E aí você fala, opa, ok, agora o negócio está evoluindo para efetivamente fecharmos. E aí vem aquela famosa pergunta, quanto tempo, né? Execução da obra ou da reforma, enfim. Aí é onde a gente começa a trabalhar no cronograma físico-financeiro. Esse cronograma físico-financeiro, eu brinco, né? É a sua Bíblia, a sua cartilha. Você tem que seguir ela à risca.
Daí a importância de você preparar ela com muita consciência, já pensando nos possíveis problemas, possíveis atrasos. Por exemplo, iniciou uma obra no período de chuva. Você sabe que no período de chuva, você não vai conseguir executar a obra no mesmo tempo se não tivesse chuva. Se tivesse seco. Mas por quê? Exemplo, você vai fazer a fundação. De manhã, vamos pegar como exemplo aqui, mais para efeito ilustrativo, né? Pegar verão. Verão, normalmente, como é que acontece? Período da manhã, legal, sol, depois do almoço, na parte da tarde dá aquela pancada de chuva. E aí para. Só essa pancada de chuva, às vezes ela é suficiente para que você não consiga trabalhar o resto do dia. Porque você está fazendo fundação. Diferente se você estiver numa fase da obra onde você tenha frentes de trabalho, tanto na parte externa quanto na parte interna. Você já tem laje, você já tem telhado, né? Yes. Isso. Então você precisa ter essa organização, né? De qual serviço, qual o momento certo de cada um deles. Exato. E sempre observando que período que você está executando aquela obra. E que fase da obra você vai estar, por exemplo, na época de chuva. Não é verdade, Tom? Sim. Eu costumo falar, espere as águas de março fecharem o verão. Né? O pessoal fala, o Brasil só começa a andar depois do carnaval, mas, gente, na construção não é bem isso. É que você fazer a obra antes de encerrar o período de chuva, você fica fadado a atrasos, retrabalhos, né? Lógico, pensando numa obra fazendo serviços externos. Mas até interno, sabe? Porque se você for fazer uma pintura e o tempo estiver chuvoso, vai demorar para secar a parede. Concordo, 100%. Então tem serviço até interno que se afeta pela própria umidade do ar. Aproveitando essa deixa que você falou, tem serviços que eles, por exemplo, pintura, o tempo tá frio, chovendo, muita umidade, a pintura demora mais para secar. Só que ela não para totalmente, ela anda numa velocidade mais devagar. Você mais anda. Então, todos esses pontos que nós estamos falando, né, de interromper a obra, de diminuir a velocidade da obra, né, tudo isso é importante você considerar no seu cronograma físico-financeiro, né? Cronograma físico, você vai discriminar lá, de tal período a tal período vou executar, por exemplo, fundação. De tal período a tal período, outros serviços, e assim por diante. Então você tem um cronograma físico-financeiro, você tem os períodos que cada serviço sendo executados. E olha que bacana, na sua planilha orçamentária, vamos supor que você tenha lá 4 itens, tá? Esses mesmos 4 itens, eles estarão no cronograma físico-financeiro, aonde vai estar lá o período que cada um desses serviços serão executados, né? E o financeiro cada item vai ser executado naquele período e vai gastar quanto. E aí você controla o fluxo, né, de dinheiro, de caixa dentro da sua obra. Exatamente. Não é verdade? Maravilha. Até para quem está começando a consultora agora, começando a prestar serviço, quando você faz esse cronograma físico-financeiro e começa a executar ele, você passa a provisionar por imprevistos. O que é provisionar? Significa você se preparar antecipadamente para eventual problema que você pode vir a passar dentro da obra. Porque, claro, sempre vai ter, principalmente reformas, igual a gente falou mais cedo, que você pode passar por alguns imprevistos que você não conseguiu levantar anteriormente, por não ter informação, ou por não ter tido a informação por parte do cliente. E às vezes pode acontecer também de você não ter previsto porque esqueceu. Normal. Somos todos humanos. Somos todos humanos. Eu costumo dizer o seguinte, Thomas. Toda empresa, vocês que estão nos assistindo, toda empresa passa por problema. O que vai diferenciar a sua empresa das outras é você resolver o problema mais rápido. Concorda, Thomas? Concordo. Na hora que você se deparou com uma situação, um problema, você não ficar olhando para aquilo, falando, oh meu Deus, o que eu vou fazer? Gente, as soluções existem. É você olhar, analisar, colocar a emoção de lado, tomar uma ação. Se você causou um problema, você tem que se responsabilizar por ele, tá? Porque você tem um nome a zelar, você tem uma imagem a zelar, se responsabilizar pelo que você fez e
corrigir o problema Sim. com agilidade. É muito mais bonito se você assume o erro e arruma do que se você Fica, não assume. né? Fica colocando a culpa nos outros, culpa no contexto. Exatamente. Né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente conhece assim, as pessoas quando realmente acontecem os problemas, porque você vê qual é a postura que aquela pessoa vai tomar diante daquele problema. Exatamente. Recentemente eu tive um prestador de serviço que, diante de uma situação problemática, ele virou e falou: olha, se eu não entregar para você com a qualidade, eu te devolvo o trabalho. Isso diz muito sobre a pessoa. Diz muito. E o cara me ganhou de volta ali. Sim. Uma simples mensagem. E você percebe o seguinte, né, Thomas? Quando nós temos o cronograma físico-financeiro, é por isso que eu falei que ele é a nossa Bíblia, a nossa cartilha. Você passou para o cliente, você já está nessa fase de fechar a obra, ele já está com seu orçamento, você já passou prazos de entrega, que é o cronograma físico-financeiro, até mesmo para o cliente saber qual é esse fluxo de caixa que ele vai ter durante a obra para poder ir te passando dinheiro para executar a obra. E também para você pagar os seus funcionários, os seus prestadores e tirar o seu salário também. Lembrando, o salário seu pelo trabalho que você prestou, não no lucro. Deixa o lucro lá quietinho. Perfeito. Recomendação aí para todo mundo. Fica a dica. Lucro da obra, deixa para o final. Não tire lucro da obra no meio do caminho, porque você pode acabar tirando o que não é realmente um lucro. Se você tiver algum imprevisto no meio do caminho, gastar mais, ao ter tirado o capital da sua empresa, na verdade você está tirando o seu capital de giro, está reduzindo sua capacidade de resolver problemas. Pode acontecer de você cometer um erro na obra e sua margem de lucro ser mais baixa que a prevista. E se você tirou o seu lucro antes, o que vai acontecer? Você não vai ter capital para arcar com esse custo. Então, deixa o lucro para o final. Tire sua remuneração para pagar pelo trabalho que você fez, mas deixe o lucro para o final. Perfeito, Thomas. Então, o que acontece? Quando a gente chega neste momento, onde você já passou o orçamento para o cliente, passou o cronograma físico e financeiro para ele. Então, ele já tem todas as informações de fluxo, de caixa para ele, pagamento, para você também poder pagar a pessoa, enfim. A obra também acontecer financeiramente. Por isso que o nome é cronograma físico, execução dos serviços. Financeiro, o fluxo do dinheiro entrando e pagando o que precisa ser pago. Né? Maravilha. Passou para o cliente. Ok, fechamos a obra. Assinamos o contrato. A partir dali, vamos iniciar a obra. Então aí nós temos o quê? A parte de canteiro de obra. Que é, você vai ter uma equipe. Então você precisa de um lugar para eles poderem comer. Você vai precisar de um banheiro. As pessoas trabalham, precisam de um banheiro, né? Então você vai ter que providenciar um banheiro químico ou fazer lá um banheirinho na obra, enfim. Então isso tudo, lembrando, você já tem que ter previsto lá no seu orçamento. Correto? Maravilha. E aí, efetivamente, começa-se a obra. E aí você vai pegar a sua cartilha, né? Sua Bíblia, lembra? Cronograma físico. E vai começar a executar a obra. Tem lá o primeiro serviço. Vamos supor que o primeiro serviço seja execução de fundação, tá? Já foi feito a planagem. Vamos imaginar que o cliente já entregou isso pronto. Então você só vai iniciar efetivamente a fundação. Perfeito. Então lá você tem a parte de escavação, depois você vai ter a parte de ferragem, a parte de concreto, correto? Eventualmente uma forma. Ou a forma, ou se você não fizer contrabalanço, você vai poder fazer com forma, você vai precisar de madeira, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção são esse tópico fundação. Nós temos alguns subitens, vamos chamar assim? Podemos chamar? O que você acha? Sim. Então tem lá o item fundação. Então temos subitens. Dentro da fundação temos escavação, ferragem, concreto. É aí que você sabe que naquele momento você já sabe que você vai precisar desses materiais. Uhum. Então você já começa a associar lá no cronograma financeiro. Para esse item total, eu tenho, vamos mais uma vez, efeito ilustrativo. Vou gastar 10 mil reais. Só que esses 10 mil reais é de fundação. Parte dele é a escavação, uma outra parte ferragem, a outra parte concreto. Sim.
São os serviços, na verdade, né? Perfeito. Os serviços e os materiais. Isso. Então, lá dentro do seu cronograma, tá? Físico-financeiro, você vai ter cada subitem desse, e cada subitem você já previu um custo. Vamos supor que dos 10 mil reais ao todo, R$1.000 você fez a escavação, tá? Como eu falei, a gente está dando exemplos aqui apenas ilustrativos, tá? Depende muito da fundação que vai fazer, enfim, da quantidade, correto? Então é mais para efeito ilustrativo organizacional. Então você tem lá, você previu gastar R$1.000. Aí você vai fazer o quê? Uma apropriação. Isso. Que é pegar a previsão que você efetivamente fez com o efetivado, com o que foi que gastou efetivamente. Eu vou dar um exemplo legal disso daí, né? Imagina só, estamos então falando do item fundação, e tem lá uma série de serviços. Seria escavação, montagem de formas, concretagem, depois embasamento da fundação, impermeabilização, né? Você tem todos esses serviços. Então, durante essa fase da obra, eu comprei 1 tonelada de aço. Eu executei para a fundação 1 tonelada de aço. Então, na hora que você faz o cronograma físico-financeiro, você vai atualizar ele e falar, olha, gastei tantas toneladas de aço para fazer tanto de fundação, gastei tanto de concreto, usei tal equipe, demorei... Para aquele item fundação. Para aquele item fundação... que vai usar esses materiais em outros itens. Não, dentro de cada serviço. Dentro de cada serviço. O ideal é você saber, cada atividade que você executou, quantas horas de mão de obra você usou e quanto material exatamente você utilizou. Você tem que se apropriar desse conteúdo, dessas informações. Você já tem ela na mão. E ela vai te servir de 2 formas. Ela vai te servir para fazer a gestão da sua obra, ver se está saindo tudo dentro do que você previu, e vai te ajudar nas suas próximas obras. Vou fazer um orçamento de outra fundação. Porventura, no meu orçamento anterior, eu achei que ia gastar tanto e gastei mais. Então agora na sua próxima obra você já tem informação real, você não está mais prevendo, você tem informação real que você se apropriou dela. Gastei tanto nessa obra. E é assim que eu vou executar agora a próxima. Isso que você está falando, quando você estiver fazendo essa apropriação, é muito importante você ter literalmente o previsto e o executado. Exato. E por que é importante você fazer item por item? Justamente por isso que você acabou de falar. Quando você teve uma previsão de gastar 200 quilos de aço, mas você gastou 180, então significou que você teve uma margem de segurança, você acabou prevendo mais. Ou ao contrário, você previu gastar 200, gastou 250. E aí é onde o momento que você vai ter que fazer o quê? Avaliar, por que aconteceu isso? Onde saiu o erro? Aonde saiu o erro? Por isso que é muito, mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Faça isso durante a obra, item por item. Porque além de você verificar aonde você está ganhando, onde você está perdendo, como você falou, isso aí já é informação para o seu próximo orçamento. Maravilha. Né? Lembrando que, quando você fez esse primeiro orçamento, você teve que ter alguma referência para poder preparar. Da onde que eu tirei que eu vou usar 200 quilos de aço? Daí a importância de repente, o projeto. Porque o projeto já te dá isso. Lá no projeto é discriminado. E se você não tiver um projeto, você vai ter que achar algum meio, conversar com profissionais que possam te ajudar, dar essa informação, imaginando que você está iniciando, né, na sua empresa, você está iniciando esse serviço, né? Até uma dica que eu dou, se de repente você está iniciando, a melhor maneira de você iniciar é oferecendo apenas o serviço de mão de obra. Não pegue, no começo, não pegue serviços, obras com material e mão de obra, porque você pode errar feio. E o seu lucro ele come muito rápido. Então, se você puder, se você estiver iniciando, se você não tiver tanta experiência onde você consiga mensurar todos os materiais, pegue somente mão de obra. E aí o cliente vai pagar o material. E aí tudo isso que a gente está aqui falando, você vai fazer também do mesmo jeito, com a diferença que o cliente que vai estar pagando o material.
Porque no final das contas é o cliente que vai pagar tudo. A diferença é que você já está colocando para ele em valor. E complementando isso que você falou, toda vez que a gente fala do empreendedor correr risco, né? Não pode correr risco, como você falou. Por que a gente fala isso? Toda vez que você está empreendendo, a empresa é sua, você está fazendo o trabalho, você está metendo a cara no mercado. A gente chama isso de risco do negócio. Você está correndo o risco do negócio, porque o seu negócio pode não dar certo. É diferente quando você é contratado, que você tem ali o seu salário no fim do mês garantido. O lucro, né, o pessoal costuma dizer que vem porque o empresário está correndo risco. Ele investiu o dinheiro dele, investiu o tempo dele, está correndo o risco do negócio de dar certo ou não dar certo. Só que a grande questão na obra é que tudo que você tiver correndo risco, você tem que lucrar em cima. Então você está prestando um serviço ali de mão de obra. Você tem que ter uma margem em cima do seu serviço para bancar a mão de obra, bancar um eventual risco, algum problema que você possa ter na obra e fazer o empreendimento dar certo. É importante você atender bem o seu cliente. Então, quando você pega uma obra somente prestação de serviço, você não está se responsabilizando sobre o material. Portanto, o seu lucro só vai ser sobre o serviço prestado. Mão de obra. Quando você tem uma prestação de serviço, material e mão de obra, você vai colocar uma margem de lucro em cima do material. E o cliente vai pagar por isso. Porém, todo o risco do material é seu. Se você considerou material de menos, você vai ter que arcar com o material a mais que você precisar. Se você contemplou material a mais, parabéns, aumentou sua margem de lucro, você gastou menos. E outra coisa muito importante que o cliente precisa entender quando você presta uma obra de material e mão de obra, o material não é do cliente, o material é seu. Então, se porventura você comprou o material, alocou ele lá na obra, você pode sim pegar o material e usar em outra obra, porque o material é seu. Você tem o preço fechado. O preço é fechado. Então, se você gastou mais ou menos, se gastou mais, lucro seu. Perdão. Se você gastou mais, prejuízo seu. Se você gastou menos, lucro seu. Observando, isso que você acabou de falar quando você tem um preço fechado, material de obra. Exatamente. A gente precisa tomar assim, bastante cuidado nisso para a gente não ser mal interpretado. Exatamente. Né? Se você fechou a obra com material e mão de obra, o material é teu. Por mais que quem vai estar pagando é o cliente. Sim, nem importa. No final das contas, é o cliente que está pagando. Porém, quando você fecha desta forma, material e mão de obra, o material é responsabilidade sua 100%. Você concorda comigo, Thomas? Não, perfeito. E essa questão do material, é importante você se apropriar do material quando você está fazendo o orçamento, material mão de obra, para que você consiga ter um controle de onde você está lucrando e se você tiver prejuízo em algum ponto, você saber o que corrigir. Perfeito. Então, considerei aqui um piso que ficou um pouco mais caro. Tive prejuízo local no orçamento disso, mas minha obra no total deu lucro. Só que mesmo você tendo um lucro na sua obra inteira, você errou a sua previsão num item. E você precisa corrigir isso para que nos próximos orçamentos você não passe por isso novamente. Todos os seus itens têm que estar de acordo com a conta. Isso é mais difícil quando você faz uma obra de material junto no seu trabalho, né? Quando é somente serviço, é mais tranquilo, porque você não vai ter essa responsabilidade sobre o material. Exatamente, Thomas. É isso mesmo. Agora, falando sobre o aditivo de obras, quando for necessário, né? A gente falou que tem situações na obra que a gente vai conseguir prever e outras não, né? Agora, imaginando, quando for necessário efetivamente, ou porque teve uma mudança da obra, de projeto, né? Teve alguma mudança de projeto na obra, ou, por exemplo, numa reforma, coisas que não tem como a gente prever, né? Então, teve serviços a mais. Então, é muito importante, né? Isso está bem claro com o cliente, né? Para a gente poder fazer os ajustes necessários e fazer o aditivo quando for necessário. O que você acha? E o mais importante do aditivo não é simplesmente, vai ficar mais tanto. Não pode esquecer de jeito nenhum de pensar no cronograma da obra. Porque, se é um serviço que você está colocando no meio da previsão de trabalho, do provisionamento de risco ali do trabalho, você tem que entender o quanto ele vai impactar. Do cronograma, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Estou ali terminando uma área interna,
De repente o cliente optou por aumentar a área externa, só que eu preciso terminar essa parte para eu voltar para o cronograma original. Beleza, eu vou provisionar um tempo para isso. Se essa obra tomar um tempo muito grande e eu entrar, por exemplo, no período de chuvas, então o aditivo, que por si só já gerou um aumento no cronograma, vai gerar um atraso no início de um outro serviço, por exemplo, um reboco, e esse reboco vai começar no período de chuva. Então, além do adicional do prazo do serviço executado, eu vou ter um adicional de prazo referente ao risco de chuva. Porque em dias de chuva, se você tentar rebocar, o reboco vai escorrer. Então, você tem que provisionar que, estou na fase de chuva, então vai demorar mais tempo para eu fazer essa etapa. Eu vou considerar que eu vou ter mais custo e eu vou considerar que eu vou ter, 30% dos dias produtivos, que é um período de chuva muito intensa. Que é um risco que eu não teria se eu tivesse seguido meu cronograma original, que eu me programei lá atrás de fazer, eu vou começar o reboco no mês de julho, porque aí eu sei que não vai chover. Mas aí porque o cliente pediu uma expansão da obra dele, você só vai conseguir começar o reboco em outubro, novembro, que já começou o mês de chuva. Então, o aditivo tem que ter também esse reflexo no aumento de trabalho. Sim. E tem que ser muito bem explicado para o cliente. Por parte do prestador de serviço, é importante que ele também analise obra a obra, né? Dependendo da fase, se ele está fazendo uma edificação, se ele tem frente de trabalho interna e externa, eu costumo fazer o seguinte: sempre ataca a parte externa. Por quê? Porque você sempre vai deixar uma carta na manga, eu sempre vou ter frente de trabalho na parte interna. Então, poxa vida, você olhando no clima-tempo, amanhã tem previsão de chuva mais no final do dia. Então você pode fazer um serviço externo até a hora do almoço, ainda dá tempo daquele serviço ter o amadurecimento, né, dos materiais, vamos falar assim, e depois do almoço, o tempo virou, ele cai para dentro, na parte interna. Então a sua equipe não para. Então você faz esses pequenos ajustes, né? Exatamente. Agora, uma outra coisa também, outro tipo de obra que a chuva ela impacta muito é a obra de infraestrutura. Por exemplo, você vai estar fazendo escavação para poder colocar tubos para fazer águas pluviais, né? Tá fazendo uma rua, vai fazer guia, sarjeta, você vai fazer rede de esgoto. Então, o que acontece? Choveu, dependendo da chuva, você não perde uma tarde. Dependendo da chuva, você perde, às vezes, mais do que um dia. Porque o maquinário, às vezes, se você precisar passar lá, ele vai afundar na lama. Não faz, exatamente. Então, você vai ter que esperar aquele solo dar uma estabilizada, a água secar um pouco, para você conseguir transitar ali com equipamento pesado, né? Uma máquina, um caminhão. Então, às vezes, dependendo da obra que você está fazendo, às vezes você acaba perdendo 10, 15 dias no mês, né? Exato. Então, isso é muito importante, porque a gente fala sempre de obra e tal, a gente sempre dá mais ênfase na parte de edificações. Mas também nós temos obras de infraestrutura. Por exemplo, você vai fazer um condomínio de casas completo. Casa, rua, né? Então você tem as duas coisas ali, naquele mesmo negócio, naquele mesmo empreendimento. Sim. Então, é muito importante que quando você for fazer o orçamento, você leve em consideração todos esses itens que nós estamos abordando aqui. Exatamente. Então, lembrando disso também para fazer esses aditivos de obra, né? E, maravilha, agora a gente está com a obra praticamente pronta. Como que você termina a obra, Valcir? Você termina a obra ou você abandona ela? Eu sempre termino, né? Eu sempre concluo a obra, mas como é que eu faço a conclusão de uma obra? Sempre olhando meu cronograma físico-financeiro. Item executado. Feito. Maravilha. E uma coisa que eu acho muito importante a gente entregar para o cliente na hora que termina a obra é o termo de conclusão, né? Sim. Você tem basicamente dois termos de conclusão. O termo de conclusão definitivo e o com ressalvas. Por exemplo, concluí uma obra aqui, vou fazer uma vistoria com o meu cliente. Se tiver alguma observação a ser feita, seria uma conclusão com ressalvas, que é o caso que você, então, continua com a sua mão de obra lá,
para resolver eventual situação que você... Eventual problema. Alguma coisa tenha acontecido, que sendo sua responsabilidade ou não, pode inclusive ensejar um aditivo, né? E o termo de conclusão está tudo ok. Para concluir, como que o termo de conclusão de obra pode ainda te ajudar numa eventual problemática com o cliente? Então, muito simples. O termo de entrega da obra, quando você passa todas as orientações para o seu cliente, verbalmente e por escrito. Sim. E sempre exagere na informação. Informação nunca é demais. Então, quando você entrega por escrito e você explica para o seu cliente, e aí ele assina que recebeu aquilo por escrito e todas as orientações que você tirou, todas as dúvidas, e o cliente vai assinar. E com isso, o cliente ele vai ter todas as condições de poder sempre fazer as manutenções necessárias nos seus devidos tempos, e você, como prestador de serviço, vai ficar coberto, porque você passou todas as orientações, tanto por escrito quanto verbalmente. Tirou todas as dúvidas do seu cliente. E para você que gostou do nosso conteúdo, nós vamos trazer muito mais informações para você construir o sucesso dentro do mercado da construção civil.